E vamos dar seguimento nesse último mês de aula. Começamos depois as avaliações. Estamos sendo gravados, tá? Essas aulas serão postadas no portal com antecedência suficiente para vocês reverem o conteúdo, eventualmente se algum acadêmico perdeu para assistir pela primeira vez. Nós estamos no encontro 12, se não estou enganado. Nós vamos passar a falar agora dos recursos, tratando do recurso ordinário, do recurso ordinário, isso mesmo, também do recurso especial e do recurso extraordinário, dando sequência ali no material do plano de ensino que consta para vocês no portal, tá? Vocês estão me escutando bem? Só dá um ok, confirma alguém aí, mas eu acredito que sim. Áudio, vídeo ok, a gente vai para a aula, tá? Ok. Maravilha, gente. Então, bacana. Eu peço para vocês, nesse momento, que vocês abram aí no computador de vocês, no celular de vocês, não sei como vocês estão me assistindo, cada qual, abram a Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Além da Constituição da República Federativa do Brasil, eu quero que vocês também abram o Código de Processo Civil, tá? Além, então, da Constituição, quero que vocês abram o próprio Código Civil. Seja bem-vindo aí quem vem entrando. Estou gostando, participação em peso aqui da galera. Vocês viram que eu postei também a aula no portal, né? Que eu postei também as notas no portal. Qualquer coisa depois ali, um pouquinho antes do intervalo ou no começo do próximo período, a gente trata a respeito aí de algumas revisões de notas que eventualmente tenham lançado errado, tá? Então eu falei para vocês abrirem a Constituição, falei para vocês abrirem além da Constituição, o Código de Processo Civil. Por enquanto, esses dois pontos. E no portal, deixa eu ver aqui, nós estamos em qual aula? Se eu não estou enganado, nós estamos na aula 12, no encontro 12, mas para quem já está com o portal aberto aí já... E vamos tratar agora a respeito dos recursos, tá bom? E o recurso que nós vamos tratar, só repetindo, vai ser o recurso ordinário. A primeira pergunta, recurso ordinário é um recurso de natureza trabalhista, verdadeiro ou falso? Estamos aqui então estudando o recurso ordinário, também conhecido como ROC. Só que eu falando do ROC, R-O-C, ele acaba dando a resposta para essa afirmação que eu fiz, que o ROC não é aquele do Silvio Santos, não. O recurso ordinário, ele tem natureza trabalhista, então seria ROT, não seria ROC, né? Esse recurso ordinário que nós estamos trabalhando agora, conversando a respeito dele, não é aquele recurso ordinário da Justiça do Trabalho. O recurso ordinário que nós vamos estudar aqui em Direito Processual Civil Recursos é o recurso ordinário
constitucional, tá bom? Então, nós temos o recurso ordinário constitucional, que não é esse recurso ordinário da Justiça do Trabalho. São diferentes, são completamente diferentes, não dizem a mesma coisa. Se você já é um pós-doutor aí, já está trabalhando em algum escritório que atua na área do trabalho, saiba que nós não estamos estudando aqui o recurso ordinário da Justiça do Trabalho. Nós estamos estudando o recurso ordinário constitucional. Ok? Recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário constitucional, ele tem previsão jurídica própria Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o ROC, Recurso Ordinário Constitucional, tem previsão jurídica na própria Constituição da República Federativa do Brasil e também existe previsão a respeito dele no Código de Processo Civil. Então vamos lá. Na Constituição da República Federativa do Brasil, que eu pedi para vocês abrirem, eu já peço para vocês fazerem a anotação. A previsão na Constituição se encontra no artigo 102, da Constituição. Veja só, artigo 102, ali na seção 2 fala do Supremo Tribunal Federal. E além da sua previsão no artigo 102, ele também encontra previsão no artigo 105 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, anotando aí, recurso ordinário constitucional, aquele ROC, o ROC, R-O-C, é a abreviação, recurso ordinário constitucional, tem previsão constitucional no artigo 102 e também no artigo 105, que a gente vai ver quais são as alíneas, parágrafos, etc, tá? Artigo 102 e artigo 105 da Constituição, e vamos agora encontrar também ele no CPC. O ROC encontra sua previsão legal também no CPC, vamos para o CPC, artigo 1027, isso mesmo. No Código de Processo Civil, nós vamos encontrar as regras a respeito do recurso ordinário constitucional, no artigo 1027 do Código de Processo Civil. Lei 13.105. Artigo 1027 do CPC, a previsão do recurso ordinário constitucional. Ok? Passada aqui o que seria? Por que eu falo primeiro desses artigos? Esses artigos, quando vocês escrevem esses artigos no caderno, é como se vocês estivessem escrevendo o seguinte: fundamento jurídico. Quando alguém pergunta qual é o fundamento jurídico de um recurso ordinário constitucional, você fala, o fundamento jurídico dele pode encontrar previsão no artigo 102, 105, bem como no artigo 1027 do Código de Processo Civil, sendo certo que os 102 e 105 são da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, quais são os fundamentos jurídicos? Artigo 102, 105 da Constituição, bem como o artigo 1027 do Código de Processo Civil. Professor, por um acaso, cabe ROC em decisões que se tratam de habeas corpus? A gente vai ver isso mais à frente, quais são as hipóteses de cabimento de um ROC? Gente, nós estamos estudando o Código de Processo Civil, não faz sentido agora a gente ficar pegando aqui estudar o ROC para estudar o seu cabimento lá na esfera do processo penal, tá bom? Não vamos estudar aqui regras do processo penal,
Código de Processo Penal, vamos estudar a respeito das regras do processo civil, fazendo menção aqui na fundamentação jurídica prevista na norma constitucional. E nesse primeiro momento, que eu já disse para vocês que recurso ordinário, nesse aspecto, é um recurso ordinário constitucional, que ele recebeu sim tratamento pelo Código de Processo Civil, então algumas circunstâncias nas esferas cíveis haverá o cabimento sim do recurso ordinário constitucional. Só que aí vem uma próxima colocação, talvez para fim de memorização de vocês, que é a seguinte: por um acaso, quando falamos de recurso ordinário constitucional na esfera civil, ele é cabível em quais tribunais? Veja só, eu posso me valer de um recurso ordinário constitucional em qual tribunal? Em quais tribunais, na verdade? Fica a perguntazinha. Veja só, a gente acaba conseguindo responder um pouquinho a respeito disso com a mera leitura do artigo 102, do artigo 105 e do artigo 127 seguintes do CPC. Vamos ler o artigo 102, inciso 2, a linha A. Vamos lá para a Constituição. Artigo 102. Inciso 2. A linha A. Diz o artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Inciso 2. Julgar em recurso ordinário. Aí tem esse é o inciso 2, tem a linha A que fala assim: o habeas corpus, conforme eu disse para vocês, habeas corpus, CPP, não vamos nos ater a habeas corpus aqui. O mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então vejam só, encontramos aqui a possibilidade de haver o julgamento pelo STF de um recurso ordinário constitucional. Então, em grau de recurso ordinário, temos a possibilidade, então, de contar com o ROC com fundamento no inciso 2, a linha A. Ok? Então, tudo bem. Vamos agora fazer a leitura. Eu disse para vocês que também está previsto no artigo 105 da Constituição da República Federativa do Brasil. E no artigo 105, inciso 2, a linha B e a linha C. Vamos lá para o artigo 105 da Constituição. E o artigo 105 da Constituição diz: compete ao Superior Tribunal de Justiça. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Caput, vamos para o inciso 2. Julgar em recurso ordinário. Vamos agora para as alíneas que eu comentei com vocês. A linha B e a linha C. Só um segundinho. Compete, então, ao STJ julgar em recurso ordinário, inciso 2, a linha B, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios quando denegatória a decisão. Seguiu um pouquinho a mesma sistemática ali do STF. A linha C, as causas que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado e de outro, de um lado, né, que forem um Estado estrangeiro ou um organismo internacional de um lado, e do outro que seja parte um município ou uma pessoa residente ou domiciliada aqui no país, tá? Então vejam, quando nós falamos nesse primeiro momento
do cabimento do recurso ordinário constitucional, nós estamos falando que ele vai caber originariamente, podemos falar aqui, em algumas circunstâncias. No STF, no 102, inciso 2, a linha A, pela leitura, mandado de segurança habeas data, mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? Nós temos alguns tribunais superiores. Temos o eleitoral, nós temos o militar, nós temos o do trabalho, nós temos o próprio STJ, tá bom? E quando nós falamos da competência do STJ, isso muda um pouquinho. Não é mais dos tribunais superiores, falando de outro, mas nós vamos tratar isso no decorrer da aula. Então, nesse primeiro momento, a gente pode pensar quem são os tribunais que julgam um recurso ordinário constitucional. Primeiramente, então, falando, a gente já, pelo artigo 102 e pelo artigo 105, a gente já chega a ver que quem julga é o STF e quem julga é o STJ. Então, a primeira coisa que vocês acabaram de ver aqui, gente, é que o recurso ordinário constitucional, ele se diferencia do recurso ordinário da Justiça do Trabalho. Um segundo passo, o recurso ordinário constitucional, ele tem os cabimentos conforme a gente viu nesses incisos, só que sem prejuízo disso, a gente já está aprendendo que os órgãos que promovem o julgamento do recurso ordinário constitucional são que órgãos? São quais tribunais? O STF e o STJ, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Se a gente fosse falar do recurso ordinário lá no Justiça do Trabalho, ficaria um pouco diferente a respeito disso, mas vamos esquecer o âmbito do direito do trabalho, do mesmo jeito que a gente vai esquecer as regras de processo penal, quando a gente comenta da previsão aqui no inciso 2 do artigo 102, a linha A, falando do habeas corpus. E só para a gente dar uma complementada aqui no ponto inicial dessa aula, diz aqui o artigo 1027 do CPC, serão julgados em recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. Então vejam, artigo 1027, inciso 1, fala que quem vai julgar o recurso ordinário vai ser o STF. E aí nós temos o inciso 2 que fala, serão julgados em recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, vem o inciso 2 então, e acaba colocando o Superior Tribunal de Justiça. Em quais hipóteses? Nas hipóteses de mandado de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão, ou também na possibilidade de processos em que forem partes, de um lado, o Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro, o município ou pessoa residente ou domiciliada no país, no caso aqui o Brasil. Então, Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição aqui, né, gente, foi colocado no Código de Processo Civil. Só que Ctrl+C, Ctrl+V, caramba, coisa nenhuma, porque, veja só, lembra que eu comentei agora há pouco para vocês aqui que lá na Constituição faz a previsão de que existe possibilidade do recurso ordinário em face de habeas corpus, e aqui a gente está diante do Código de Processo Civil, ele não colocou habeas corpus aqui, é claro, porque o habeas corpus é direito de liberdade, questão criminal ali, né? Não está se relacionando ao habeas corpus nessa circunstância, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, existe previsão legal do recurso ordinário, mas qual é o seu cabimento? Uma decisão interlocutória? É uma sentença? É uma decisão com força de sentença? Ou é uma decisão que não tem a força de sentença? É uma decisão interlocutória que é passível de agravo de instrumento? Ou contra uma decisão interlocutória que não é passível de agravo de instrumento? Professor, não faz confusão na nossa cabeça não, mas que bom que vocês já estudaram agravo de instrumento. Que bom que vocês já visualizaram que existem circunstâncias que a decisão interlocutória não aceita agravo de instrumento, tá?
Por quê? Porque agora que nós vamos estudar recurso ordinário constitucional, vocês vão acabar vendo a importância de vocês saberem a respeito desse conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. Professor, quando tem uma decisão interlocutória, em regra, a gente fala que cabe agravo instrumento. Quando tem uma sentença, nós falamos que cabe o recurso de apelação. E quando que cabe um recurso ordinário constitucional? Quando é cabível um recurso ordinário constitucional? Fica a pergunta. E lendo esses artigos, a gente chega na resposta. Quando que será cabível? Olha, primeiro, nós devemos saber, depende. Nós devemos saber, é cabível para qual órgão julgador? Para qual tribunal? Vamos falar do Supremo Tribunal Federal ou vamos falar do Supremo Tribunal Federal ou, meu Deus do céu, Superior Tribunal de Justiça? Então, a pergunta vai depender. Quando que cabe o recurso ordinário constitucional? Em determinadas circunstâncias, ele vai caber diante de uma decisão denegatória de um mandado de segurança perante o STF, o Supremo Tribunal Federal. Só que dependendo da circunstância, quando a decisão denegatória do mandado de segurança for não em um tribunal superior, mas, por exemplo, em um tribunal de justiça, o recurso ordinário constitucional vai ser cabível perante o STJ. Então, existem algumas circunstâncias em que não vai ser uma decisão denegatória de mandado de segurança, em que não vai ser uma decisão denegatória de habeas data, em que não vai ser uma decisão denegatória de mandado de injunção. Existem circunstâncias que vão envolver, por exemplo, uma relação entre um Estado estrangeiro e uma pessoa aqui no Brasil, entre um organismo internacional e uma pessoa, um Estado brasileiro, que então vai tramitar perante um juiz federal. E para quem que vai caber? Para quem que vai ser? Vai ser para o STF ou vai ser para o STJ? E vai ser necessária a denegação de um mandado de segurança nessa circunstância ou basta versar sobre essas duas partes? Então, eu coloco essas perguntas para quem, assim, só está me escutando, talvez fique um pouco confuso, mas é bom ficar confuso nesse momento, justamente porque agora nós vamos para as respostas, tá? Às vezes eu dou uma pausa, alguma coisa ou outra, gente, é para ir abrindo a porta da sala de aula, tá? Vou abrindo a porta da sala de aula, o acadêmico entra, e aí eu vou continuando a aula aqui. Então, vamos lá, gente. Veja só. Vamos tratar agora do recurso ordinário constitucional perante o STF. Terminado o STF, a gente passa a ver do recurso ordinário constitucional perante o STJ, relembrando que agora nós vamos tratar então do artigo 102, inciso 2, a linha A, e do artigo 1027, inciso 1. Tudo bem? Para o Tribunal Superior, para o Supremo Tribunal Superior, gente, vamos até ler o artigo 1027 do CPC. Diz assim: serão julgados em recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. Então, eu peço para vocês uma atenção em relação ao inciso 1 do artigo 1027 do Código de Processo Civil. O artigo 127 do Código de Processo Civil, inciso 1, ele traz alguns requisitos para que haja o julgamento do recurso ordinário constitucional em face do STF, que o julgamento se dê lá. Prestem atenção. O Supremo Tribunal Federal, ele vai se valer do recurso ordinário constitucional quando, vamos tratar aqui de alguns remédios constitucionais, tá? Quando o remédio constitucional mandado de segurança ou quando o remédio constitucional habeas data, vocês vão estudar isso em processo constitucional. Se vocês já não tiveram essa aula, pode ser que vocês já tenham tido. Se vocês não tiveram, vocês vão ter uma disciplina aqui na UNIC que se chama processo constitucional. E na disciplina processo constitucional, vocês estudam
É como se fosse o CPC no Código de Processo Civil, se você estuda um Código de Processo Constitucional, que na verdade não existe. Existe Código de Processo Civil? Existe Código de Processo Penal? E existe Código de Processo Constitucional? Não. Os dois primeiros existem, mas um Código de Processo Constitucional não existem. Só que existem leis especiais que vão tratar de como que vai haver o processamento de um mandado de segurança. É uma lei especial. E para tratar a respeito de uma ação de habeas data, qual o processo que vai ser seguido? Existe lei especial. Mandado de injunção, existe lei especial falando a respeito disso também. Ah, tudo bem. E quando então eu estiver diante de um mandado de segurança? E quando eu estiver diante de um habeas data? E quando eu estiver diante de um mandado de injunção? Decididos em única, olha só a palavra aqui, ó, em única instância pelos tribunais superiores. Então, vejam só, primeiro passo, quando que é cabível um recurso ordinário constitucional? Não sei. O senhor tem que fazer uma pergunta mais clara, professor. O senhor quer dizer quando ele é cabível em que tribunal? No Supremo ou no Superior? Quando nós formos falar, professor, que quando ele é cabível no Supremo Tribunal Federal, o senhor já falou para a gente que basta a gente ler o artigo 1027. A gente lendo o artigo 1027 do CPC, a gente vê que ele vai caber contra mandado de segurança quando houver um habeas data ou um mandato de injunção. Mas só isso ficou vago, porque continua o artigo dizendo o seguinte: decididos em única, e aí você vai ter que grifar essa palavra aí, vai ter que grifar, não sei como, no seu material, não sei se você está utilizando um caderno, ou computador, ou celular, grife aí, decididos em única instância, e aí vem outro ponto, pelos tribunais superiores. Vamos primeiro ter que tratar do quê? Quem vai ser o órgão julgador? Vai ser o órgão julgador o STF quando tratar de uma decisão denegatória em mandado de segurança, em habeas data, mandado de injunção. Só que essa decisão denegatória, para começar, veja, é uma decisão denegatória, porque se não for denegatória, nós não estaremos falando nessa circunstância aqui de ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Quando existir uma decisão denegatória em um desses três remédios constitucionais que eu estou mencionando para vocês, e veja mais, num tribunal. Que tribunal? Tribunal superior. Tem que ser em um tribunal superior. E mais do que isso, vai para o STF quando decidido nesse tribunal superior, ele for de quê? For de única instância. Quer dizer o quê? Se eu falar de um mandado de segurança julgado no STJ, só que em grau recursal, não vai caber o ROC, não vai caber o recurso ordinário constitucional. Então, se por um acaso um recurso, um mandado de segurança foi apreciado pelo STJ, só que em grau recursal, não vai ser possível, então, que contra essa decisão lá no STJ, que denegou o mandado de segurança em grau de recurso, seja apreciada pelo STF. Por quê? Porque aqui não foi em única instância. O STJ teria acabado decidindo a respeito desse mandado de segurança, que poderia ser como exemplo também o habeas data, poderia ser como exemplo também o próprio mandado de injunção lá no STJ, se fosse em única instância. Em única quer dizer o quê? Que o STJ fosse o tribunal de origem. Então não vai se aceitar quando os tribunais superiores eles estiverem exercendo uma função não de tribunal originário, mas sim de tribunal em grau de recurso. Professor, e qual que é a diferença aí de um tribunal em grau originário de um tribunal em grau recursal? É a mesma coisa que a gente pode tirar como exemplo da leitura do artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a gente já leu aqui na aula de hoje, vamos ler de novo. Olha só, gente, é só a título de exemplificação, tá? É só para vocês memorizarem quando que é em grau único, em única instância, e quando eu falo em grau recursal, qual que é a diferença? Veja só, o artigo 102
da Constituição diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Olha só, o inciso 1 fala assim: processar e julgar originariamente. O que é isso, processar e julgar originariamente? Quer dizer que quando você vai protocolar, quando você vai levar aquela tua petição inicial para o cartório distribuir, você apenas vai protocolar, você não vai distribuir, quem distribui é o cartório de distribuição. Quando você protocolar lá no STF, é porque aquele processo ele é original, de lá do STF. Uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Veja, essa lei ela tem que ser protocolada no STF. Mas veja só, além disso, temos o inciso 2 falando que cabe também ao STF julgar em recurso ordinário. Quer dizer o quê? Que esse recurso ordinário que está chegando até o STF, ele já foi fruto de um protocolo num tribunal superior. Foi protocolado num tribunal superior e da decisão denegatória do tribunal superior, ele é levado em grau de recurso ordinário para o STF nessa circunstância. Então, para você acabar diferenciando o que está previsto aí nesse artigo 1027 do Código de Processo Civil, você vai ter que ter essa noção. Vai ter que ter essa noção do que seria, então, eu tratar a respeito. Vamos pegar de novo o CPC. O que seria decididos em única instância do que decididos em grau de recurso. Então, decididos em única instância quer dizer isso, que decidido em única instância pelos tribunais superiores quer dizer que a ação foi protocolada nesses tribunais superiores. Ok? Quer dizer, então, que a ação não foi protocolada no juízo aqui de Tangará da Serra, por exemplo, que é um juiz singular. Então, estando aqui uma petição inicial no juiz singular de Tangará da Serra, o juiz estadual, pode a decisão denegatória do mandado de segurança protocolado aqui no fórum de Tangará da Serra, se o juiz de Tangará da Serra, se a juíza daqui de Tangará da Serra denegar esse mandado de segurança, você pode se valer de um recurso ordinário constitucional lá no STF? E a resposta é não. A resposta é não por qual motivo? Veja, serão julgados em grau de recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal os mandados de segurança, repetindo, eu vou reler porque memoriza. Os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. Então, se existiu uma decisão nesse tribunal superior, uma denegatória no Tribunal Superior e esse Tribunal Superior for o órgão de entrância originária, na verdade, assim, em que entrância é errado, né? Em que ele recebeu originalmente essa ação, ou seja, seja mandado de segurança, seja habeas data, seja mandado de injunção protocolado diretamente no Tribunal Superior, se houver uma decisão denegatória em um desses três remédios constitucionais, o recurso cabível vai ser para o STF, tá bom? Vamos só dar uma complementada, que inclusive consta isso deve constar isso para vocês no próprio material, que a gente vai ter que analisar agora, então, alguns pontos, tá? Primeiro passo, gente, o ROC vai caber contra a decisão, nenhuma desses três remédios constitucionais, em uma decisão denegatória. E os tribunais a que se referem, esse inciso 1 do artigo 1027, são os seguintes. Se eu fosse você, eu até anotaria aí. Anote aí. Tribunais superiores. Tribunais superiores. Tribunais superiores.
um espírito mau, ele consegue no ambiente. Professor, não estou ouvindo. Qual foi a parte que não escutou? Toda essa última parte, eu só escutei tribunais superiores. Mas basicamente foi isso mesmo que eu comentei, tá? Ah, sim, achei que você tinha complementado alguma coisa. Agora vem a pergunta: quais são os tribunais superiores? Quais são os tribunais superiores? STJ. STJ já tem a primeira resposta aí. O que me TST. falou agora? Paulo, parabéns, Paulo. Vá anotando aí, gente. Meu Deus, vou ter que fazer na. Vá anotando aí que na segunda aula eu trago a lista de pontuação. A participação de vocês eu vou colocar para pontuação. Não vai ser a pontuação total, mas para, se for necessário, elevar a pontuação da parcial 2, tá? Gente, então quais são os tribunais superiores? Os tribunais superiores, exemplo aqui colocado pelo Paulo, o STJ é um tribunal superior. É o Superior Tribunal de Justiça. Digamos que na organização hierárquica do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal superior, sim, só que ele acaba sendo elencado acima dos outros tribunais superiores. Porque existem outros tribunais superiores e digamos que esses outros tribunais superiores, eles estão se fôssemos desenhar aqui academicamente falando, abaixo, posicionados inclusive abaixo do próprio STJ. Tanto que nós temos algumas circunstâncias em que a gente pega os acórdãos do TST que podem ser levados ali para o STJ. Então, colocando como exemplo aqui, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele também é um tribunal superior. Então, se houver um mandado de segurança em uma ação originária no TST que foi denegado, um habeas data que originariamente foi negado no TST, nós teríamos a possibilidade de o advogado se valer do recurso ordinário constitucional. Então, nós temos o STJ, o TST. Alguém sabe opinar a respeito de mais algum tribunal? TSE, TSM, tem Tribunal Superior. É isso mesmo. Parabéns. Eu não peguei aqui quem falou. Thiago? Parabéns, Thiago. Thiago, então, complementando aí, temos esses todos os tribunais. Então, quando nesses tribunais, em que eles receberam essas peças, esses remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, quando originariamente, em única instância, em grau único ali, vamos falar, eles receberam e eles acabaram emitindo uma decisão denegatória, vamos dizer que esse recurso ordinário constitucional, ele serviria como um recurso de apelação lá para o STF. Entenderam? Porque se eu busco reconhecimento de uma pretensão por meio de um mandado de segurança e eu recebo a denegatória desse Tribunal Superior, eu posso, então, interpretar que eu estou me valendo de um recurso, como se fosse um recurso de apelação. Num exemplo passado aqui, imaginando como se fosse um que julga improcedente o pedido, né? Que não acolhe o pedido. Então, vejam só, primeiro passo é vocês memorizarem quais são os remédios constitucionais que cabem para julgamento no STF. Para julgamento no STF, os remédios constitucionais que cabem são mandado de segurança, habeas data e também mandado de injunção.
Professor, o que é mandado de injunção? Valendo R$500 mil. O que é um mandado de injunção? Professor, tem a ver com aquela questão das normas constitucionais terem eficácia plena, ou terem eficácia contida, ou terem eficácia limitada? E aí a gente tratando das normas de eficácia limitada, pode ser que exista o dever de uma regulamentação posterior por força do poder legislativo ou por algum ato de regulamentação do poder executivo, e no final das contas eu tenho o direito, tem aplicação imediata, mas o exercício do meu direito ele acabou ficando condicionado a esses atos normativos que não foram feitos, e aí então eu posso me valer de um mandado de injunção para que esse meu direito constitucional reconhecido na norma máxima do nosso Estado seja a mim assegurado? É isso mesmo. Parabéns, viu? Para quem pensou dessa forma e acertou a resposta. Mandado de segurança. Ah, professor, mandado de segurança é fácil quando algum direito líquido e certo meu não estiver sendo respeitado por uma autoridade pública ou por alguém que exerce algumas das funções do Estado. Parabéns! Ah, professor, e habeas data? Habeas data é quando você tem direito à informação, ou seja, você particular, seu CPF, você pode chegar no hospital e querer saber como que está o seu registro naquele hospital. Pode chegar num órgão público e falar assim, como assim venceu meu IPTU? Coisa nenhuma, venceu coisa nenhuma. Tá aqui, ó, teu nome está na dívida ativa porque você não pagou o IPTU. Negativo, paguei sim, eu quero ver como que está cadastrado aí. Como está cadastrado na prefeitura? Vocês não prorrogaram o prazo do IPTU desse ano? Como assim que eu já estou com dívida ativa no meu nome? Tive uma caminhonete negada lá no tal loja. Então vejam, pessoal, para você saber a respeito das suas informações, dos seus dados, pedir a modificação inclusive, você tendo negado esse acesso, você pode inclusive se valer de uma ação, de um remédio constitucional que recebe o nome de habeas data, né? Então são esses os remédios constitucionais que, se houver uma decisão denegatória, você vai poder se valer do recurso ordinário, desde que esses remédios constitucionais, eles tenham sido recebidos em primeira e em única, portanto, instância, porque de lá vai direto para o STF, tá? Justamente por um tribunal superior. E quais são esses tribunais superiores? STJ, TST, TSE e o Tribunal Superior Militar, o Superior Tribunal Militar, né? Basicamente, então, vocês acabaram já vendo um pouquinho a respeito disso. Professor, e se por um acaso acolheu o meu mandado de segurança? E se esse tribunal, vamos pegar um exemplo aqui, o tribunal ele acolheu o mandado de segurança ao invés de ter denegado. Se ele acolheu, não vai caber recurso ordinário constitucional. Só vai caber o recurso ordinário constitucional se houve uma decisão denegatória. Ok? É um requisito, então, gente. Digamos assim que para que haja o recurso ordinário constitucional para o STF, um dos requisitos é que a decisão seja denegatória. Tá bom? Alguma pergunta? Já que vocês não fazem pergunta, eu mesmo vou fazer a pergunta para vocês. Pode falar. Professor, é mandado de segurança, habeas datas, mandado de injunção e... Isso mesmo, são esses três. Só os três, já. Esses três que eu estou falando são os previstos no Código de Processo Civil. Seguindo as regras, como a gente está estudando recursos no processo civil, os que são cabíveis, seguindo as regras do processo civil, são esses. Inclusive, eles estão mencionados no artigo 1027 do CPC. O artigo 1027, inciso 1, diz aqui: os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatórias da decisão, serão julgados em recurso ordinário pelo STF. Então, lendo o artigo 1027, inciso 1, a gente chega a essa conclusão, que serão julgados pelo STF esses três remédios constitucionais quando um tribunal superior, em única instância,
emitir uma decisão denegatória em face desses remédios, tá? Então, são esses três. Então, vocês memorizaram quais são os três remédios, vocês memorizaram que a decisão tem que ser denegatória, vocês memorizaram que essa decisão denegatória tem que ser de um tribunal superior, e vocês aprenderam que essa decisão denegatória de um tribunal superior nesses três remédios constitucionais deve ser analisado em única instância, ou seja, que um desses três remédios, eles devem ter sido protocolados em grau de origem, de tribunal de origem, num tribunal superior. Porque se por um acaso o mandado de segurança chegasse ao STJ, ao TST, ao Superior Tribunal Militar, ao TSE, em grau de recurso, esse recurso ordinário constitucional, ele não deveria ser encaminhado para o STF. O ROC, em algumas circunstâncias, ele pode ser encaminhado, mas ele vai ser encaminhado para o STJ em algumas circunstâncias. Então, quando decididos nesses tribunais for denegatória, só que estão nesses tribunais como instância única, aí sim que vai para o STF. E se não for em instância única, aí não vai para o STF. O recurso cabível nem vai ser o recurso ordinário constitucional. Ok? Então, existiu ali um mandado de segurança que chegou no TST, só que chegou no TST não como grau de origem, não como protocolo de peça inicial. O TST tem competência originária para decidir a respeito daquele mandado de segurança. Se chegou no TST não porque é competência originária, mas chegou no TST em grau de recurso, e chegado no TST em grau de recurso, o TST de novo denega o mandado de segurança, pergunto, vai caber ROC para o STF? A resposta é não, porque vai caber para o STF quanto aos tribunais superiores, quando os tribunais superiores emitirem uma decisão denegatória, só que em instância única. Quer dizer o quê? Que ele não está recebendo aquele mandado de segurança em grau de recurso, que ele está recebendo por competência originária. E se ele recebeu em grau de recurso, não cabe ROC para o STF. Beleza? Aproveita, gente. Pergunte agora. Tô pagando. Não é assim? Pergunta. Professor, no artigo 1027 fala, né, que cabe um ROC de mandado de segurança, mandado de injunção e habeas datas. E lá na Constituição Federal, no artigo 102, fala em habeas corpus. Já no 1027, não. Que então, pode falar. Então, aí ficou a dúvida se caberia também o ROC para habeas corpus, que eu pesquisei e vi que cabe. Mas aí eu gostaria que o professor explicasse um pouquinho melhor. Excelente pergunta. E claro que cabe ROC, só que não vai ser segundo o Código de Processo Civil. Aí, nesse caso, vai ser um ROC, como se trata de uma esfera de direito à liberdade, que vai para o âmbito penal, a gente fala basicamente de habeas corpus, uma peça que é uma peça de natureza constitucional. O habeas corpus não é um remédio, ele é um remédio constitucional. O habeas corpus é uma ação originária, não é nenhum recurso. Eu não posso nem datar o habeas corpus assim como um recurso, né? Mas o habeas corpus, ele é mais tido, ele é mais provocado, ele na verdade é provocado e segue o procedimento do processo penal. Então, se eu estou aqui sendo privado da minha liberdade, a pessoa, inclusive, está praticando um crime em meu desfavor. Dependendo do meu exercício, do meu direito, eu mudaria do habeas corpus para um mandado de segurança. Aí eu viria para a esfera do direito civil e não ficaria na esfera do direito penal. Vamos imaginar, por exemplo, que você comprou uma passagem aérea e você chega com 3 horas de antecedência e você é comunicado ali que houve um overbook, né? Se não me engano é assim que se fala, que eles venderam mais passagem do que devia, não sei o que lá. Aí você fala assim, vocês
não prestam. E posso falar de uma coisa? Vocês estão falando com um doutor advogado. Estão falando com uma doutora advogada. Mas fora brincadeira, né? Eu sou uma advogada e posso falar uma coisa para vocês? PJE. Aqui, ó, já vou agora, mandado de segurança. Vou entrar com uma ação aqui, ó, mandado de segurança contra vocês. Vou provar para o juiz que eu tenho a prova que eu comprei a passagem aérea. Vocês confirmaram o horário e vou pedir para o juiz determinar que vocês liberem uma vaga para eu viajar. E eu vou viajar sim, porque é um direito líquido e certo meu. E vocês vão ter que satisfazer minha pretensão. Vocês não podem me impedir de viajar. Veja só. Pô, professor, isso aí não é habeas corpus, não, porque é direito de ir e vir, vocês não estão querendo deixar você viajar, mas é um direito seu que eles cumpram um contrato. Não era um contrato isso daí? Você não fez uma compra, você deu dinheiro, eles fornecem um serviço para você, você viaja, é um contrato. Você pode exigir o cumprimento de um contrato por um mandado de segurança? Claro que pode. Ok? Fora outras situações jurídicas. Mas então, às vezes a gente pode fazer uma confusão quando que é um mandado de segurança, quando que é um habeas corpus. A situação prática vai revelar o que é isso daí e como que pode ser solucionado. Mas o que eu posso dizer para você é que cabe sim um recurso ordinário constitucional em relação a habeas corpus. Inclusive, isso está previsto na primeira parte do inciso 1, a linha A do artigo 102 da Constituição. Inclusive, eu fiz a leitura. Só que como aqui nós estamos falando de regras do processo civil, o artigo 1027 ele acabou tirando o habeas corpus, porque ele deixou o habeas corpus para sofrer a regulamentação de uma lei especial e segundo o regramento do Código de Processo Penal, e só na omissão dessas duas situações é que se aplicaria as regras subsidiárias, então, do Código de Processo Civil. Tá bom? Beleza, obrigada. Beleza, parabéns. Quem me fez a pergunta foi a Thaís? Sim. Obrigado, Thaís. Mais alguém, gente, aproveitando a circunstância? Então, eu faço a seguinte pergunta para vocês agora. Quando houver uma decisão denegatória no STJ, em grau de recurso, cabe o ROC para o STF? Se estiver contrariando a Constituição, cabe, não cabe? Vamos sempre lembrar, gente, eu falei em grau de recurso. Instância única, em única instância, é uma Coca-Cola. Quando a gente fala em grau de recurso, essa Coca-Cola aí, ela virou uma... Não quero menosprezar outra marca aí, mas qual que é aquela que passava sempre na MTV? Aquela Pop, né? Dolly, né? Entenderam, gente? Então, assim, quando a gente falar a respeito de única instância num tribunal, é uma coisa. Quando nós falarmos em grau de recurso, a gente acaba tirando o STF da jogada. Porque o STF ele vai julgar um recurso ordinário constitucional quando houver em única instância, pelos tribunais superiores, uma decisão denegatória de mandado de segurança, habeas datas ou mandado de injunção. Aí sim a competência vai ser do STF. Mas vou mais do que isso. Eu vou fazer uma outra pergunta. Imaginando que no Superior Tribunal Militar, em grau de recurso, pegaram um exemplo, é algo criado na minha cabeça, em grau de recurso, houve uma negatória de habeas data. Pergunto eu, é cabível recurso ordinário constitucional no STJ? É cabível recurso ordinário constitucional no STF? Veja só, uma decisão denegatória pelo Superior Tribunal Militar em relação a uma ação de habeas data, só que julgada em grau de recurso. É cabível o ROC? E se ele for cabível, ele vai ser cabível no STJ ou ele vai ser cabível no STF?
No Supremo No Tribunal Federal, STF, no não. Superior Tribunal Federal, No no STF não, STF. porque é só em única instância, né? Ai, maravilha, eu fico até feliz, viu? É isso mesmo. Para começar, no STF não, porque falei em grau recursal, eu já eliminei da jogada o STF. Agora a gente tem que decidir, então, se a gente vai eliminar da jogada o STJ ou se não, se a gente vai deixar ele na jogada ainda. Vamos ler, então, o inciso 2 do artigo 1027. Serão julgados em grau de recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, inciso 2, a linha A, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios quando denegatória a decisão. Professor, o senhor acabou de falar aí de uma ação de habeas data lá no Superior Tribunal Militar. E quando a gente vem aqui na competência do STJ, a gente não ouve mais falar do habeas data. Nós não estamos mais ouvindo falar do habeas data, nem do mandado de injunção aqui, gente. Olha só que diferenciação do STF para o STJ. A competência, existe competência do STJ julgar um ROC? Existe. Só que o STJ, ele não vai ter a competência para julgar habeas data e mandado de injunção numa decisão denegatória. Aqui foi colocado, sim, única instância pelos tribunais, e a gente vai ver quais são os tribunais. Foi colocado, sim, a única instância aqui. Só que, olha só, ele, para começar, se ele fala que em única instância, a gente já vai arrancar da jogada aí o STM, o Superior Tribunal Militar. Já arranca. Por quê? Porque a gente colocou aqui que vai ser em única instância e eu falei que era em grau recursal lá no STM. Só que mais que isso, gente, habeas data. Habeas data também cai fora. Então, primeiro passo, é cabível o julgamento do ROC no STJ? É cabível. É cabível um recurso ordinário constitucional no STJ quando? Aí a gente vai lá. Quando ele se referir a uma decisão denegatória de um mandado de segurança. Eu não estou falando que é exclusivamente, eu estou me referindo apenas ao inciso 2, a linha A do artigo 1027. Eu não estou falando que é exclusivamente. Por que eu toquei nesse assunto? Porque, veja, existe a linha B no inciso 2 que a gente vai estudar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, primeiro momento, quando eu estiver falando de qual remédio constitucional que vai ser possível que o ROC seja endereçado para o STJ ao invés de ser endereçado para o STF? Quando eu estiver falando do remédio constitucional nomeado demandado de segurança. Também vou precisar de uma decisão denegatória de um tribunal. E agora vem a pergunta. Eu já sei que é em única instância, eu já sei que se refere ao remédio constitucional de mandado de segurança, eu já sei que será necessária uma decisão denegatória do tribunal. Agora eu preciso saber de quais tribunais. Esse é o ponto agora. STF, a gente já matou a pá, a gente não volta mais a tocar no STF, a não ser que venha uma pergunta de vocês. Descemos para o STJ, então na organização hierárquica do Poder Judiciário, no topo, o STF, abaixo, o STJ, do lado do STJ, o Conselho Nacional de Justiça, que não tem competência para julgamentos, mas a competência dele foi enaltecida, inclusive na suspensão de todos os prazos processuais do Poder Judiciário no solo brasileiro, tá? Mas sem prejuízo, sem ficar me alongando aqui, STF, STJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, nesse ponto aqui, quando que a gente fala que o julgamento de um ROC não vai para o STF, vai vir para o Superior Tribunal de Justiça? Então, mandado de segurança, no primeiro momento, depois vai falar da linha B. Primeiro momento, mandado de segurança, decisão denegatória em única instância, isso mesmo, em única instância, só que qual é a denegatória de qual tribunal? Vamos lá ver.
Então, um acadêmico agora, fui abrir a quarta, só um segundinho, gente. Vamos para o STJ. Falei de alguns pontos a serem analisados por vocês aí. E aí eu falei, vamos ver quais são os tribunais. Lendo o artigo 1027, inciso 2, ele diz o seguinte na linha A. Olha só. Em única instância pelos tribunais regionais federais. Então vamos lá. Primeiro, pelos tribunais regionais federais. O que vocês sabem dos tribunais regionais federais? Professor, eu sei que pertence aos quadros do Poder Judiciário aqui do Brasil. E eu sei que os tribunais regionais federais, eles são da esfera federal. Beleza? Sabe, bacana, tá sabendo bastante mesmo. E o que é interessante? Para vocês memorizarem. O TRF, ele ocupa o mesmo grau hierárquico da justiça estadual que um tribunal de justiça. Então, quando eu falo em um juiz singular no Fórum de Tangará da Serra, esse que a gente estuda aqui, que a gente vai ali na Tancredo e abre as portas lá, né, pessoal, e protocola, que não é um fórum federal, não é uma vara federal, ali são varas comuns estaduais, tá? Então vejam, quando eu falo em juiz singular, no mesmo passo eu posso falar em um juiz federal. Quando eu falo em um juiz singular, ele pode ser estadual ou vamos falar de juiz federal. Tudo bem, eu quero recorrer da sentença de um juiz. Se for de um juiz estadual, passou num concurso público do Estado do Mato Grosso, por exemplo, da magistratura do Estado do Mato Grosso, estadual. Quando eu vou recorrer, eu recorro para o Tribunal de Justiça e nós temos um Tribunal de Justiça em cada capital e também em cada capital dos estados, tá? E quando nós falamos em juiz federal, o recurso que sai do juiz federal para a segunda instância vai para o TRF. Tá bom? E olha só, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados. Acontece, gente, que os tribunais regionais federais, eles são divididos por região. Eles não são divididos por um em cada capital. Então, nós temos, inclusive, menos tribunais regionais federais no Brasil do que o número de tribunais de justiça. Nós podemos encontrar 2 TRFs no mesmo estado que ocorre lá no estado de São Paulo. E do mesmo jeito nós encontrarmos algum estado que não tenha um TRF sequer, só que aquele estado ele está envolvido em uma das regiões do TRF. Mas vocês vão estudar isso oportunamente, não vai ser na aula de processo civil que vocês vão estudar como que é a organização do Poder Judiciário. Embora seja simples, vai no Google e coloque, né, quadro de organização da Justiça Federal. Então, nós vemos aqui que mandado de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais, que é como se fosse um tribunal de justiça mais no âmbito federal, com essas diferenciações que eu fiz um breve comentário. Então, quando em única instância o mandado de segurança ele recebe uma decisão denegatória pelo TRF ou pelo Tribunal de Justiça, ou por um tribunal de um território, que no Brasil não existe, mas vamos supor que venha a existir, vamos supor que cai no seu exame da ordem isso, do Distrito Federal, existe, desculpe, e territórios. Então, se ele colocar assim, Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, exclusivamente, e não colocar territórios, eles vão acabar colocando uma opção falsa para você, tirando o território. Ele pode ser só uma pegadinha de uma avaliação de alguma banca examinadora de concurso público ou até mesmo do exame da ordem. Então, quando for TRF ou Tribunal de Justiça, Estados, Distrito Federal e Territórios, decisão denegatória quanto ao mandado de segurança em instância única, vai para o STJ. Quando a gente fala em tribunais superiores, vai para quem? Preenchido todos os demais requisitos, vai para o STF. Quando nós falamos de tribunais estaduais,
E quando nós falamos, tribunais de justiça, portanto, e quando nós falamos de tribunais regionais federais, preencher os demais requisitos vai para o STJ. Tá bom? Estudamos até agora, demos uma leitura no artigo 102, inciso 2, a linha A, artigo 105, inciso 2, a linha B e a linha C, tudo isso que eu falei da Constituição Federal, e lemos também o artigo 1027, inciso 1, falando da competência do STF, e lemos também o inciso 2, a linha A, falando da competência do STJ, todos esses artigos tratando dos elementos e do que é necessário para se valer de um recurso ordinário constitucional. Recurso ordinário esse que no começo da aula disse que não tem nada a ver com recurso ordinário lá da Justiça do Trabalho. Vamos dar continuidade no segundo período aqui a respeito do mesmo conteúdo, vamos terminar recurso ordinário e vamos começar a analisar o recurso especial ou o recurso extraordinário. Vou ver aqui o que vai ser de melhor agrado nesse momento, tá bom? Fico aqui aberto às perguntas, eu vou suspender aqui a gravação antes das perguntas e a gente volta aí para quem quiser curtir o intervalo às 20h45. Forte abraço. E eu aproveito, pessoal, peço para vocês, falando que vocês estão sendo gravados, peço para vocês realizarem as atividades. Tem muito desafio nota máxima que ainda não foi feito. Tem muita atividade virtual que ainda não foi feita por muitos acadêmicos. Atividades transversais também, façam, por favor. Isso vai valer de pontuação significante para vocês, tá?